O desenvolvimento industrial da década de 50 mostrou a necessidade de aumentar a produtividade nos setores de soldagem, diminuindo os custos de produção. O processo MIG-MAG foi desenvolvido para oferecer uma alta velocidade de deposição em diversas aplicações industriais, principalmente no setor automobilístico. Neste processo, o calor necessário para a soldagem é obtido através de um marco elétrico estabelecido entre um arame-eletrodo e o metal base. O arame, o arco elétrico e a poça de fusão são protegidos da contaminação atmosférica por uma proteção gasosa. O conjunto básico, o pulador, fonte de energia, unidade de alimentação de arame, tocha e arame-eletrodo. A fonte de energia utilizada neste processo deverá fornecer uma corrente denominada contínua, obtida através da retificação da corrente por meio de semicondutores conhecidos como diodos de silício. Neste caso, temos uma passagem unidirecional do fluxo de elétrons do polo negativo em direção ao positivo, provocando maior calor no polo positivo. Para se obter uma fusão homogênea, devemos aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, conectando o arame de solda no mesmo. Caso contrário, o arco torna-se instável, provocando baixa penetração e uma fusão irregular. As fontes de energia que fornecem corrente contínua são conhecidas como retificadores de solda, que, de acordo com suas características, classificam-se em fontes de voltagem constante ou amperagem constante. No processo MIG-MAG, são utilizadas fontes de voltagem constante, que proporcionam uma autorregulagem, compensando as possíveis variações da tocha efetuada pelo operador. Neste tipo de equipamento, a voltagem pré-regulada não sofre variações durante a soldagem, mantendo uma perfeita estabilidade do arco elétrico. O equilíbrio entre os parâmetros, principalmente voltagem e velocidade do arame-eletrodo, definem o ponto de trabalho ideal. Para se enviar o arame à região do arco, é utilizado um cabeçote alimentador que poderá ser incorporado à máquina ou montado sobre a fonte de energia. Um dispositivo de comando no alimentador permite controlar a velocidade do arame. Um motorredutor aciona o conjunto de roldanas de tracionamento, que são adaptadas de acordo com o diâmetro e tipo de material utilizado. Para conduzir o arame-eletrodo, o gás de proteção e a corrente de soldagem, utilizamos uma tocha ou pistola, permitindo ao soldador o controle das operações de soldagem com o auxílio de um interruptor. De acordo com o tipo de trabalho a ser executado e a intensidade da corrente, escolhemos o modelo de tocha a ser utilizado. O arame-eletrodo é transportado por intermédio de uma guia especial de aço, evitando-se possíveis variações de velocidade. Na soldagem do alumínio, é aconselhável o uso de uma guia especial de teflon ou nylon. Sendo o processo MIG-MAG um sistema de alimentação contínua, a tocha deve possuir um contato elétrico deslizante, conhecido como bico de contato, para transmitir a corrente elétrica ao arame-eletrodo. Para garantir uma proteção homogênea da solda, o fluxo do gás de proteção é direcionado por um difusor e um bocal, sendo este último escolhido de acordo com a aplicação. Para reduzir a pressão do gás a um determinado valor, mantendo-a constante, utilizamos reguladores desenvolvidos para esta finalidade, sendo um modelo para uso com gás CO2 puro e outro para argônio ou mistura de gases. Normalmente são compostos de um manômetro que indica a pressão de gás no cilindro e outro de baixa pressão, que informa a vazão de trabalho. Podemos conferir se a pressão indicada no regulador é constante até a saída da tocha com o auxílio de um fluxômetro de bocal.
A montagem correta do conjunto de soldagem MIG-MAG começa com a verificação da tensão da fonte e da voltagem da rede local. Posteriormente, são conectados os cabos do alimentador de arame e montada a tocha. A seguir, escolhemos o conjunto de roldanas de acordo com o diâmetro e tipo do arame eletrodo. Após a regulagem da pressão das roldanas, o arame é conduzido até o bocal da tocha. Após a escolha do gás, conforme a aplicação, instalamos o regulador correspondente no cilindro e conectamos o mesmo com o auxílio de uma mangueira na entrada do equipamento. Existem vários modelos de equipamentos disponíveis no mercado. Os mesmos são escolhidos de acordo com o fator de trabalho e as amperagens mínimas e máximas conforme as diversas aplicações. O sistema MIG significa Metal Inert Gas e utiliza um gás inerte com o argônio puro, ou misturas do mesmo com outros gases inertes. O sistema MAG significa Metal Active Gas e utiliza o dióxido de carbono, conhecido por CO2, como gás de proteção, ou misturas com outros gases ativos. As características do processo MIG-MAG são definidas através dos tipos de transferência metálica. Estas são determinadas por vários fatores: amperagem, voltagem, diâmetro do arame, comprimento do arco e gás de proteção. A transferência por curto-circuito é indicada geralmente para a união de chapas finas e soldagens fora da posição plana, devido ao baixo aporte de calor. Neste caso, a transferência do metal ocorre quando o arame entra em contato com a poça de fusão, provocando um aumento imediato da corrente e consequente destacamento da gota. Para suavizar a fase de transferência por curto-circuito, diminuindo a incidência de respingos, a fonte de energia possui um componente denominado indutância, cuja regulagem é efetuada pelo soldador, dependendo do diâmetro e velocidade do arame, espessura do material e gás de proteção. A transferência por spray ocorre com níveis de amperagens elevadas, sendo utilizada normalmente na posição plana e horizontal para espessuras superiores a 5 mm. Neste modo, a transferência do metal através do arco é feita na forma de gotas muito pequenas. Na transferência globular, o diâmetro das gotas aumenta, sendo igual ou até maior que o diâmetro do arame. Esta instabilidade ocorre na zona de transição,